Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Kenin. Aqui é o Arthur e hoje vamos falar dos meus 2,5 anos estudando japonês. Antes que você saia do vídeo achando que caiu no canal errado, você está no lugar certo. Mudei um pouco a estrutura dos meus vídeos, um pouco menos de edição, agora vamos falar de forma um pouco mais fluida. Vou mostrar minha tela aqui para vocês, abordar os tópicos e eu vou falar ponto por ponto aqui o que eu tenho para dizer, ao invés de colocar edições em cima de edições, que eram vídeos que me tomavam muito tempo. Então, inclusive, vou precisar do feedback de vocês para ver se vocês curtem mais esse estilo de vídeo, que me toma menos tempo para fazer. E dessa forma eu vou conseguir postar com mais frequência, porque eu tô há 7 meses sem postar. Foi há 7 meses o último vídeo. Mas vocês continuam assistindo os vídeos antigos e continuam chegando pessoas, o que me motiva a continuar postando. Então, sem mais delongas, aqui eu vou falar um pouco sobre a minha jornada de aprendizado. Aqui no canal, eu já fiz um vídeo anteriormente sobre o meu 1 ano de aprendizado, logo mais eu vou falar um pouco disso, mas dessa vez nós vamos falar dos meus 2,5 anos. Por que não 2 anos? Porque eu não fiz rápido o suficiente o vídeo de 2 anos. Já se passou meio ano a mais, então já decidi, ainda não bateu exatamente 2 anos e meio, mas eu decidi fazer o vídeo de 2 anos e meio aqui, ainda que falte um mês para completar meus 2 anos e meio, porque eu acho justo, tá? E aí depois, em seguida, eu faço o vídeo de 3 anos. Inclusive, essa thumb aqui é do vídeo de 1 ano, eu ainda não fiz a thumb do vídeo de 2 anos, então estou usando a thumb do vídeo anterior, tá? Melhor feito do que não feito, né? Mais delongas, vamos falar um pouco ali do resumo do vídeo anterior. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista o vídeo de 1 ano, tá? Que é um dos vídeos mais assistidos do meu canal. A galera gostou bastante. E eu falei toda a minha jornada de 1 ano, só vou fazer um resumo aqui para falar um pouquinho e a gente comparar os pontos do 1 ano e com os de 2 anos e meio, né? Para ver onde eu melhorei e aí o que eu posso aprimorar ainda. Então, o que me fez começar a aprender japonês, né, no vídeo de 1 ano, até hoje, inclusive, né, foram animes e light novels. Então, o motivo principalmente foram light novels, porque eu acompanhava algumas light novels que não tinha tradução nem para o português e nem para o inglês. E eu queria estar sempre por dentro, acompanhando os lançamentos, e foi o principal motivo pelo qual eu comecei a aprender japonês. Que eu tinha vários tipos de mídia que eu podia estar consumindo ali, que dificilmente tinha tradução. Anime sempre tem tradução, sempre tem legenda, né? Light novels é um material livre, demora um pouco mais para serem feitos. Eu acertei. No vídeo passado a gente fez o teste de proficiência online do N3, onde eu acertei 12, né, de 17 questões. Fui muito bem no teste, né? Fiquei bem satisfeito ali no final do ano, inclusive 1 ano eu já consegui bater isso. Então vocês vão conseguir ver o resultado eu fazendo a prova, explicando algumas questões lá no vídeo anterior. Adicionei quase 3.000 cards no Anki. Já fiz a streak de 1 ano. Inclusive, eu não estava exatamente há 1 ano estudando. Pode ser que tenha sido um pouquinho mais. A situação é que eu não tinha a streak de 1 ano porque eu parei. Eu parei de estudar por determinado período de tempo. E quando eu voltei a estudar foi quando eu fiz esse vídeo de 1 ano, tá? Eu tinha 75% a 90% de compreensão em animes, de 75% a 85% de compreensão em mangás, e não chegava nem a 20% de compreensão em light novels. Então, basicamente, não entendia nada, não conseguia ler, basicamente. Mas eu conseguia assistir e consumir um tipo de mídia mais fácil. E as metas principais daquele vídeo era eu ler um volume de uma light novel em japonês e gabaritar o teste online de proficiência do N2. Isso as metas principais para o ano 2, que seria esse ano, esse vídeo aqui, tá? Depois eu ajusto isso daqui. Agora a gente vai ver se eu conseguir bater essas metas. Mas antes eu vou pedir para você deixar um like, deixar uma curtida aqui nesse vídeo para ajudar na entrega do canal e seguir, para já seguir acompanhando os nossos vídeos, tá? Os nossos lançamentos aqui. Agora, atualmente, né, nos nossos 2 anos e meio, eu vou começar falando do Anki. Eu tenho uma streak de 300, não é nem 300, é 528 dias. Eu tenho uma streak atualmente de 528 dias. Apesar de ter sido 2 anos e meio, não foram 2 anos e meio consecutivos, tá? Por isso que é uma streak de 528 dias. Então aqui é 1 ano e meio, mais uma streak de 1 ano que eu tinha feito anteriormente. No vídeo anterior, foi tudo explicado.
Então, aqui, no final de 2024, logo em seguida, aqui 2025 todo, e agora estamos em 2026. Seguimos com a streak. Inclusive foi tirado hoje essa print na data que eu tô gravando esse vídeo. E vamos pro total de cards. O que eu tenho no Anki hoje são 7.500 cards, tá? É o total de cartões que eu tenho hoje. A carga de revisões diária é uma média de 103 revisões por dia, né? Carga diária de 136 revisões por dia. Chega mais ou menos, tá? Isso uma 200 revisões, 180, porque alguns cards eu erro, tenho que refazer, então agora não passo nem 20 minutos fazendo os cards. Tem um motivo, porque certo ponto, eu parei completamente de adicionar novos cards. Então, a quantidade de cards que aparecem para mim diariamente, ela vem diminuindo bastante, vem reduzindo bastante. Então você pode ver aqui no gráfico, em certo ponto, eu parei de adicionar. Então aqui é o gráfico de um ano. Então aqui eu parei de adicionar, eu voltei, comecei a adicionar, parei, comecei de novo, adicionei poucos por dia. Poucos assim, não é tão pouco, né? Foi 300 cards, eu acho, no dia. Foi isso? Acho que é algo assim. E aqui eu parei. Eu já tô há vários meses, acho que já tô há 3, 4, 5 meses sem adicionar nenhum card no Anki. Tá? Tem um motivo por isso, eu vou explicar para vocês logo mais, tá? Mas vamos seguir já para os próximos pontos, tá? E o primeiro que a gente vai falar, quer dizer, o segundo, porque o primeiro foi o Anki, né? Foi o tempo de imersão. Aqui, a gente teve um salto de... Acredito que eu tinha 2.800 cards no primeiro ano para 7.500 cards no segundo ano, que é agora. Então foi um salto de 5.000 cards. Agora a gente vai ver se realmente fez alguma diferença no meu nível de compreensão, no tipo de material que eu consumo e no dia a dia. Então vou falar um pouco primeiro do tempo de imersão. Também teve um tempo de imersão razoavelmente grande, adicional nesses 2 anos e meio. Também ajudou bastante. Eu não parei de fazer imersão em nenhum momento. Todos os dias, pelo menos 2 horas de imersão por dia. Tá, eu vou explicar um pouco mais disso aqui para vocês. Tá, se a gente fizer uma conta básica, aqui, na verdade, 2,5 horas, tá? Não é nem 2 horas, é 2,5 horas pelo menos por dia. 2,5. Por 2,5 por 1 ano e meio, dá 1.350 horas. Eu já tinha 1.000 horas no ano anterior. Tá? Cerca de 1.000 horas. Somando os dois, a gente fica com cerca de 2.350 horas. Eu acredito que tenha sido muito mais que isso, tá? Beleza, porque foram 20 a 30 minutos de Anki, mais 2, 3 horas de imersão. Só que durante um período de tempo, eu fazia cerca de 5 a 6 horas de imersão por dia. E isso eu contava com leitura, com audiobooks, com o Anki em si, vídeos no YouTube. Tudo conta como imersão que esteja sendo visto em japonês, que você esteja prestando o mínimo de atenção, né? Então, foram uma questão de por 3, 4 meses, eu fiz muito tempo de imersão por dia, muito mesmo. Mas como eu não tenho como saber exatamente quanto tempo eu fiz, vamos colocar uma média de 2, 3 horas de imersão, ou seja, 2 horas e meia, que é o que eu tenho como me certificar aqui para vocês que eu fiz. Sem tentar estipular muito questão de tempo, tá? Então a gente coloca 2.350 horas, certo? O meu nível de compreensão, tá? Antes de eu falar do nível de compreensão aqui para vocês, eu preciso que vocês tenham uma noção do seguinte: se eu tenho 95% de compreensão, eu compreendo 95 palavras a cada 100, ou seja, 95 de 100, o que na prática não é um nível de compreensão tão absurdo quanto parece. Vamos supor que a gente tem esse texto aqui, esse texto todo. Tá? Então, se eu tenho 95% de compreensão, pode ser que uma palavra desse texto aqui eu não entenda. Se forem 2 textos desse, pode ser que 2 palavras eu não entenda. Então, é mais ou menos isso que 95% de compreensão se parece. Né? Então, para cada parágrafo, basicamente, seria uma palavra, né? Então, não é tão absurdo quanto parece, não é como se você lesse e entendesse completamente, entendesse tudo.
Tendo isso esclarecido, vamos falar um pouco de animes. Nesse período, eu tive 61 animes assistidos em japonês, em comparação com 15 do ano passado. Então, no total, não foi só nesse 1 ano e meio pra cá, foi no total de 2 anos e meio, tive 61 animes assistidos em japonês. Provavelmente foi um pouco mais, mas eu não tenho como contar pra vocês. Aqui, ó, 61 animes já que estão na lista de completos. Não tenho nem como mostrar aqui porque eu não tirei a print. Mas os completos foram 61. Ou seja, daqui do ano passado pra cá eu assisti cerca de 40 animes. Mais ou menos isso. Em 1 ano e meio, no caso. Com 95, hoje eu tenho 95 a 98% de compreensão com legendas em japonês. E de 90 a 95% de compreensão apenas com o áudio, ouvindo o anime, a pronúncia em japonês, né, sem nenhum tipo de legenda em japonês. Em comparação com o ano passado, que eu tinha de 75 a 85% de compreensão. O que é pouco, tá? O que é muito pouco. É como se nesse parágrafo aqui eu não entendesse 2 palavras. 2, às vezes 3 palavras. É pouco. Então, mas é alguma coisa. Você consegue compreender o anime, né? Mas você tem que usar o dicionário a todo momento. Hoje em dia chegou num ponto onde eu não preciso usar mais o dicionário. Eu tô 95, 98% com a legenda, mas eu só preciso ler a legenda. Eu não preciso usar o Yomitan, não preciso pesquisar no Google Trator, ou no Google, ou no ChatGPT. Eu consigo simplesmente compreender. Algumas palavras me passam batido, por isso que no listening, na escutatória, eu entendo menos, um pouco menos. Algumas palavras eu realmente não consigo compreender ainda. Seja porque falou por causa não consegui ouvir direito, não entendi a palavra, não reconheço a palavra. Então, às vezes são palavras que com o kanji eu consigo inferir significado. Só que sem ele eu não consigo ainda. Então é questão de tempo assim. Mas está muito bom, consigo simplesmente abrir qualquer episódio de anime, sentar e assistir. Geralmente é 95% de compreensão. Mas se pega um anime que nesse último que eu assisti esse último aqui, Jujutsu Kaisen, a última temporada, né? Que é o jogo do abate. É uma temporada extremamente difícil de entender. Só que você pega e pensa, deve ser difícil porque tá em japonês. Eu coloquei em certo momento a legenda em português. E continuei sem entender, certo? Então, tem coisas que você realmente não entende. Tem animes difíceis mesmo, tem vocabulários difíceis que você não vai entender nem no seu idioma nativo e nem em japonês, né? Então tem animes que eu não entendo, não é nem por causa do japonês, é mais por conta do vocabulário difícil em si, tá? Animes tá tudo certo. Tô compreendendo muito bem, tô bem satisfeito aqui com o meu nível de compreensão. Mangás é algo que eu inseri na minha rotina, tá? Em comparação com o ano passado, que eu não havia lido nenhum físico. Havia lido alguns mangás, um ou outro mangá eu lia bem pouquinho, como eu citei, Karakai Jouzo no Takagi-san, ano passado, é um mangá incrível, inclusive, muito bom mangá. Mas esse ano eu comprei vários mangás importados em japonês. Eu tenho 10, como vocês podem ver aqui na imagem, eu tenho 10 Attack on Titan, eu tenho 2 aqui de Kimetsu. Eu não encontrei os primeiros volumes aqui, infelizmente, desses. Mas eu já li todos esses aqui. Eu li 10 volumes de Attack on Titan, 2 de Kimetsu, 8 de Deadman Wonderland. Eu tenho todos os volumes desses, mas eu não completei ainda. 8 de Horimiya, que eu tenho todos também, mas ainda não completei. 1 de One Piece, foi o único que eu encontrei, inclusive. E mais alguns mangás aleatórios que eu leio pela própria internet mesmo. Então, deve ter sido cerca de 30 volumes de mangás. Em comparação com o máximo de 5 no ano passado. Máximo de 5 que eu tenha lido no passado. Eu não uso mais dicionário para leitura de mangás, eu não vejo a necessidade. E eu vejo o mangá como uma forma de você se acostumar com a leitura informal, né? Sem leitura fluida, assim, sem precisar de dicionário. É uma forma fácil, com pouco texto, que você pode simplesmente se acostumar com o japonês, se habituar ao japonês, sem precisar ficar vendo o dicionário a todo momento. Então eu gosto bastante de mangá por causa disso. Você simplesmente pega o livro e lê. Até porque é difícil você ficar traduzindo palavras de livro, tem que tirar foto no Google Lens toda hora, então não é algo que compensa. Mas não se faz necessário, porque eu tô com cerca de 95% de compreensão em comparação a 80%, 90% de compreensão do ano passado.
tá? O que parece pouca diferença, mas não é. De 80% de compreensão a 95% de compreensão é muita coisa. Então, é basicamente um texto de 100 palavras, você passa a entender. De 80 palavras, você passa a entender 95. Ou seja, são 15 palavras, na verdade, são 100 palavras. Perdão. São 20 palavras que você não entende, aqui em 80%, né? E são 5 palavras que você não entende aqui em 95%. Tá? É uma diferença bizarra na leitura em si. Agora vamos falar um pouco de light novels. Light novel eu vi várias. A meta do ano passado era ler um livro, uma light novel. Mas eu bati com maestria. Eu li cerca de 12 livros e meio. Eu não sei se foi exatamente isso, mas foi mais ou menos isso, 12 livros e meio. Porque teve um que eu li pela metade, que foi o Sumaru no, que é sobre neurociências, inclusive. Eu saí um pouco do âmbito de light novel em uns 3, 4 livros. Eu li Kirawareru Yuki, li um outro livro de filosofia que eu esqueci o nome, tô lendo Sumaru no também. Livros excelentes ali que eu também quero sair um pouco do âmbito de light novels. Comecei ali só porque algo mais fácil para você começar a aprender. Não é mais fácil. Eu acho o vocabulário, pelo menos de No Game No Life, que eu tava lendo aqui, como vocês podem ver, eu acho o vocabulário bem mais difícil do que os livros de filosofia, por exemplo, de Kirawareru Yuki, que eu tava lendo. É muito mais fácil Kirawareru Yuki, sinceramente. Mas como tem uma narrativa, como são livros de ficção, light novel, geralmente são mais divertidas, não é algo maçante. Tá? Então é muito melhor você estar aprendendo com esse tipo de livro, né? Porque é algo que você quer continuar, você quer saber a continuidade da história. Por isso que eu segui com eles, eu li bastante. Mas agora eu vou começar a estudar realmente. Comecei a estudar realmente com livros em japonês. O que pra mim é algo que eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Eu posso estudar o que eu estudaria em português, só que em japonês. Né? Simplesmente leio os livros que eu leria. É um ponto que eu já estou conseguindo fazer. Meu nível de compreensão hoje está cerca de 80% a 90%, em comparação com 20% do ano passado. Tá? Então, é um nível de compreensão que para livros e light novels tá absurdo. Tá? Ainda tem alguns vocabulários mais antigos, umas estruturas que eu não reconheço, nuances de texto, nuances literárias que são muito difíceis para mim compreender ainda. Por isso que 80% a 90%. Mas em livros mais simples, como Kirawareru Yuki, que não é simples no sentido filosófico de compreensão, você precisa pensar bastante, mas o vocabulário é simples de entender. O vocabulário e a gramática. É diferente de livros aqui, alguns volumes de No Game No Life e até Kimi no Na wa também, tem trechos que tentam deixar o texto muito mais bonito. Né? Usam palavras difíceis, rebuscadas, né? Às vezes até muito antigas, né? Que se você não tiver um repertório muito grande de leitura em japonês, você não consegue compreender. No vídeo de um ano anterior, a gente pegou uma light novel e viu quanto tempo eu demorei para ler algumas páginas. Agora a gente vai fazer isso com essa light novel, é a light novel de ReZero, tá? Que eu peguei aqui pra gente pegar uma página aleatória e ler uma página, tá? O volume 6. O volume 6 pra gente ler e ver o que eu consigo compreender e o quão rápido eu consigo efetuar a leitura. Então aqui, eu não vou começar nessa página, que essa página tá quebrada. Vamos pegar essa aqui que tem mais texto. Vamos ver quanto tempo eu levo para completar ela. Depois a gente multiplica por 10, por 20, ver quanto tempo eu levaria para finalizar 10 páginas, 20 páginas, em média. Inclusive está permitido o uso de Omitan, eu vou usar sempre que necessário, mas se não for estritamente necessário, eu não vou usá-lo, tá? Então, provavelmente vou usar menos vezes do que eu usei no ano anterior, na leitura anterior, vocês vão conseguir perceber isso. Então, vou começar o timer e vocês vão ver na tela aí a velocidade.
aqui eu terminei uma página e foi bem rápido, inclusive, acho que só levou coisa de 2 minutos, assim, 2, 3 minutos. Eu acho que no livro real deu um pouco mais de uma página. Aqui embaixo deu 0,50% do livro. Né? Depois a gente vai fazer a contagem aí na tela. E só vou fazer uma leitura aqui pra vocês verem também que eu tô entendendo alguma coisa. Começando por essa linha aqui, lembrando que a gente lê de trás pra frente, de cima pra baixo, assim que a gente lê light novels. Então, aqui é a frase do Wilhelm, acredito eu. Menonaka ni shura ga tsukute orareru. Tá certo? Tsukute orareru. Honmono no magai mono de nai mono ga sono kotoba ni kariguchi o jite yo to shite hyojou ga kawaru. Shumi na emi ga honmono no emi ni yada na Wilhelm san. 俺に何かおかしな変化があったみたいじゃないですか? Aqui o Wilhelm falou que basicamente tem algo, Shura, sei lá, um demônio assim dentro dos olhos da pessoa, acho que é o Subaru, né? O verdadeiro, não o falso, algo assim. O contexto eu não me recordo. Chisana henka to wa igatai deshou na sonaho no kurai o ikari hitomi ni ochisu yadosu ni wa sore wa yori yu to kikake ga hitsuyou desu. Watashi wa sore wo daru yori shiteiru. Enfim, só para mostrar um pouco também de como tá minha leitura, eu ainda não consigo ler e falar ao mesmo tempo muito bem, até porque eu não faço muito isso. Mas deu para vocês verem um pouco da minha pronúncia também nessa questão. Como vocês podem ver, a minha velocidade de leitura aumentou bastante. Eu vou deixar aí na tela a velocidade estimada, baseada no que eu li aqui com vocês, na página que eu li. E eu vou também mostrar uma comparação ali com o vídeo anterior. Que a leitura também, a compreensão melhorou bastante. Vocês veem que eu não estou usando tanto, dependendo tanto do Yomitan. Então qualquer livro eu consigo simplesmente abrir e ler. Vai ter uma palavra ou outra que eu não consigo compreender. Mas a maioria eu tanto compreendo, mas eu tenho uma certa dificuldade ainda com a contextualização, né, que é algo mais difícil ali no japonês, e as nuances da frase. Mas é algo que vem com a experiência. Agora, indo para os jogos, diferente do ano passado, eu joguei 2 jogos. Eu zerei 2 jogos. Eu jogo muito pouco, na verdade. Mas eu passei aproximadamente 180 horas ano passado ali, em 2 jogos. Um foi a visual novel de Steins Gate e Cult of the Lamb, que é um jogo que tem até certo diálogo, mas o foco não é diálogo em si. Mas Steins Gate é puro diálogo, né, que é uma visual novel. Mas aqui eu passei 130 horas em Steins Gate e 57 horas em Cult of the Lamb. É um jogo muito bom, inclusive. Eu tenho aqui na Steam. Fiz todo em japonês com auxílio da Game to Test. Ela e Yomi Ninja, né, algumas ferramentas ali de extração de texto dos jogos. E eles, agora eu tô no nível de compreensão de cerca de 90, 95%. Depois que eu finalizei Steins Gate, no decorrer do jogo, cara, eu tive uma melhora impressionante. Porque como é um jogo que tem muito texto, eu melhorei muito rápido. Então conforme eu ia jogando, eu ia melhorando, eu ia lendo mais rápido, entendendo as nuances. Então a visual novel é algo que te ajuda a entender as nuances, porque é muito texto, mas tem imagens estratégicas e tem muito contexto, o que te faz entender, mesmo não compreendendo 100% das palavras. E aí você cria uma adaptação a contexto, uma compreensão de contexto muito melhor. E eu queria fazer uma menção honrosa a audiobooks. Eu ouvi todos os volumes de Seishun Buteyaro, Mushoku Tensei, alguns de Konosuba, Overlord, Honzouki no Gekkoujo. Foram aproximadamente 50 volumes ouvidos, cerca de 400 horas de listening. Então foi cerca de... Agora, hoje eu tô com cerca de 85 a 95% de compreensão. Depende do nível de quanto que eu tô prestando atenção ali em si naquele volume, naquele áudio. Então, às vezes você tá ouvindo o audiobook, você tá andando na rua, às vezes você não escuta direito, às vezes você tá na academia. Eu fiz por bastante tempo, eu ouvia acho que 3, 4 horas por dia. Qual é a coisa que eu parei de fazer, tá? Coisa que eu não indico mais vocês fazerem. Eu vou comentar isso em outros vídeos, mas nesse vídeo aqui eu quero focar exatamente no meu progresso.
Mas isso aqui é a forma mais eficiente de acumular horas de imersão. Tá? Então, se você quer acumular horas, quer melhorar a sua experiência com o japonês, cara, vê audiobooks. Como é que eu escuto audiobooks? Paga a Amazon, a Audible, né? Na verdade, a Amazon ela tem a Audible e lá fornece audiobooks. Eu paguei a Amazon, o Audible do Japão. Eu assinei por alguns meses, acho que 4 meses, e eu ouvi os e-books que eu gostaria de ouvir, simplesmente. Né? Então eu ouvia sempre quando eu podia. Depois eu perdi o interesse e eu parei de assinar mais. Eu paguei ali por 4 meses e eu pretendo assinar de volta, porque não tinha nenhum mais que eu gostaria de ouvir, a não ser Overlord. Overlord eu tenho que finalizar, inclusive, que eu só ouvi acho que 4 volumes de Overlord, acho que 3 ou 4 de Konosuba também, mas não tinha mais de Konosuba no caso, o resto tinha. Agora o mais esperado, o exame de proficiência em japonês N1. Pra quem não sabe, eu fiz o exame de proficiência no final de 2025, dia 7 de dezembro, aqui em São Paulo. Então, essa prova, eu me preparei, eu tive um tempo para me preparar para ela, no qual eu me preparei apenas um mês. Mas eu fui simplesmente com o que eu sabia, com o meu tempo de imersão, sem me preocupar muito. Eu queria adquirir a experiência, né? Então eu dei o meu melhor ali na leitura, eu li bastante, mas não necessariamente estudei especificamente para a prova. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Mas basicamente eu fui reprovado, tá? Fui reprovado, não passei na prova. Essa aqui não é a minha print, tá? Tanto que você vai ver que é uma prova de 2019. Só como é que aparece no app. Porque eu fui acessar o site agora e tá fora o site, por algum motivo. Tá? Então depois eu vou tentar acessar de novo, mas basicamente eu não passei. Fui reprovado na prova do exame de proficiência japonês do N1. Tá? Então, para quem não sabe, a prova, o exame de proficiência ele é dividido em 5 níveis. Do N5 ao N1, o N1 sendo o mais difícil. Tá? Eu fui direto pro N1 e foi minha primeira prova. Tá? Eu reprovei em leitura, eu reprovei em gramática e eu passei em listening, que é escutatória, né? A meta do ano passado era N2, era passar na prova do N2, mas eu fui direto para N1 porque eu achei que eu estava preparado. Eu achei que como vocês puderam ver até aqui, eu achei que eu tinha bagagem o suficiente para passar na prova do N1. Porque o meu nível de compreensão realmente está bem alto. Eu estou bem satisfeito, eu consigo abrir qualquer tipo de material em japonês, simplesmente ler, sem muita dificuldade. Então eu falei, eu vou pro N1 porque não tem por que ir pro N2. Eu vou mirar um abaixo, sendo que pode ser que eu passe no N1, entendeu? E é uma prova cara, né? Então é um valor alto. Então eu acho que só compensa fazer se você mirar no N1 ou no N2. Para passar em cada um desses é necessária uma nota mínima de 20/60, porque tem 60 questões em cada um, leitura, gramática, vocabulário e listening. Não necessariamente 60, né? É uma pontuação, na verdade. Não tem 60 questões exatamente, pelo que eu me lembro. Algumas questões valem mais, outras valem menos. A gente não tem como saber exatamente qual vale mais e qual vale menos. Mas eu consegui uma nota que me aprovasse, eu acho que foi quase 30 em listening. Eu consegui, acho que 12, 13, no máximo 14 em leitura e acho que 15, 16 em gramática e vocabulário. Foi por pouco, mas eu não passei. Não foi o suficiente. Poderia ter acertado mais, poderia ter ido melhor. Meu listening foi muito bom, mas não foi o suficiente para compensar o restante. O tempo de prova, eu acredito que foi meu maior inimigo, porque eu acabei respondendo várias questões aleatoriamente. Então eu não tive tempo de prova o suficiente, eu não consegui ler as questões rápido o suficiente, compreender as questões rápido o suficiente quando eu deveria. Então esse foi um erro meu, de fato. Tanto que no final da prova, a instrutora falou, falta 15 minutos. Eu tinha umas 20, 30 questões para responder ainda, eu tive que responder assim, muito rapidamente. As mais fáceis, sem ler, assim, eu respondia mais rápido. As mais difíceis eu tentava responder rápido, mas tentava dar uma lida para ver se conseguia responder. Algumas eu simplesmente pulei. Então, foi um caos total. Eu errei. Eu acredito que onde eu mais errei foi na estratégia de prova. Eu acho que foi meu maior erro nessa prova. A minha estratégia inicial era o seguinte. Eu no caso, né? Começo em gramática fácil,
vou para textos grandes, porque gramática é para aquecer, né? Deixa aquecer, aí eu vou para textos grandes. E os textos são uma página inteira de texto. Depois tem as questões, né? Depois eu vou para os textos médios e respondo as questões. Vou para os textos pequenos e respondo as questões. É a interpretação de texto, né? Então você tem que responder sempre questões relacionadas ao texto depois que você lê. Eu mato o mais difícil, que é texto grande, médio e pequeno. Que é enquanto minha mente está fresca, eu faço os grandes. Quando eu tô mais esgotado, eu faço os pequenos. E depois, quando eu estiver completamente esgotado, eu vou pro mais fácil, que é o vocabulário, né? E gramática é difícil. Como gramática é meu ponto fraco, eu deixei pro final, né? Que aí eu não tenho garantia que conseguiria passar, eu já me garantia mais nos textos. Só que o que aconteceu? Quando chegou aqui já faltava 15 minutos. Entendeu? Então faltava ainda os textos pequenos e o vocabulário e a gramática. E o vocabulário para mim é muito fácil. As questões estavam muito fáceis, mas eu não tive tempo de ler as questões direito. E gramática realmente estava um pouco mais difícil, eu tinha que ler. Era algo que eu tinha que ler para compreender e tomava mais tempo. Então a minha leitura ainda estava devagar. Por quê? Porque eu pequei aqui nos textos. Se minha leitura estivesse mais rápida e eu conseguisse compreender as coisas mais rápido, eu teria concluído a prova em um tempo mais depressa. O que eu deveria ter feito? Começar pelos textos médios e pelos textos pequenos, depois o vocabulário, gramática e textos grandes. Por que dessa forma aqui? Eu provavelmente teria sido aprovado. Porque os textos médios, eles são mais fáceis. Então, eu conseguiria ler todas as questões dos textos médios, textos pequenos. Ia sobrar tempo para eu conseguir fazer o vocabulário e a gramática. Depois, os textos grandes são poucas questões. Geralmente são 2, 3 questões de textos grandes. Se sobrasse tempo, eu faria os textos grandes. Isso aqui é para quem quer gabaritar a prova. Se você quer gabaritar a prova, você já fez a prova anteriormente, aí você quer gabaritar, essa aqui é uma ótima estratégia. Mas se você só quer passar com o mínimo adequado, o ideal é você acertar o máximo de questões possível, que você pode. Não acertar todas, acertar o máximo, responder o máximo que você pode. Então essa aqui seria a estratégia correta. Que eu sei que eu conseguiria responder todas as questões, ou quase todas dessa forma. Se eu não conseguisse, ia faltar apenas os textos grandes, e eu ia chutar, né, que eu teria probabilidade menor de acertar já, de qualquer forma. Como foi minha primeira prova, eu fiquei muito tempo tentando entender como funcionava. Então, os instrutores eram nativos, eles falavam japonês. Eu tinha que entender as instruções da prova enquanto eu entendia o que eles estavam falando, que não era muito difícil também. Eles falavam de forma bem clara, mas eu estava sentado lá na última cadeira. Eu não enxergo muito bem a lousa também. Eu pedi para trocar posteriormente, mas a parte da instrução estava lá atrás, eu não consegui ler. Eu tinha a lousa, o que eles estavam explicando, eu tinha que simplesmente apenas entender, processar o que eles estavam falando e tentar interpretar sem porque eu não enxergo muito bem, né? Então eu estava lá no fundo da sala. E como era a minha primeira prova também, tinha que entender as instruções, pedir uma ajuda aqui, outra lá. Tinha que pedir as instruções, inclusive, em japonês, foi bem legal. Eu não sei se eu falei inglês anteriormente, eu acho que eu confundi inglês com japonês. Enfim, eu tive cerca de 1 mês de preparação de estudo de gramática e vocabulário específico para essa prova. Então, 30 dias antes, eu comecei a estudar gramática. E eu acredito que foi pouco. Pouco porque eu tenho que criar um plano de estudos, eu tenho que ver o que cai, que geralmente cai na prova, qual que é o vocabulário adequado para N1. Porque o que eu percebi? A prova N1, na verdade todas as provas do JLPT, elas têm uma gramática muito específica, que não necessariamente é utilizado em livros, em literatura, em âmbitos reais, coisas reais. Então, dificilmente você vê as estruturas gramaticais que caem no JLPT, você vê fora dali. Então, você tem que estudar especificamente para a prova. Você pode saber japonês, você pode ser fluente ou nativo em japonês e não passar na prova. Como eu já vi várias pessoas, inclusive alguns nativos em japonês, que não passaram na prova ou passaram por pouco. E acontece. Inclusive, ali onde eu fui, tinham vários nativos em japonês.
ou também Descendência. É bem bacana, um ambiente bem bacana, né, ali na prova. Eles estavam fazendo, e era uma prova difícil de fato. Fim do ano, eu farei novamente o exame e a gente vai ver o resultado. Agora já fazem 4 meses que eu fiz esse exame, 5 meses na verdade, que eu fiz esse exame, que eu fiz essa prova. Talvez, eu acredito que se eu fizesse novamente eu passaria, mas eu não posso afirmar isso sem fazer o exame novamente, até porque eu falhei, eu reprovei, eu não aprovei. Então não adianta só falar e não fazer. Então em dezembro eu vou me inscrever para a prova novamente, eu farei o exame de proficiência, eu vou retornar para vocês verem como eu me saí. Isso aqui é basicamente o que eu acredito realmente que eu deveria ter feito, né? De certo, talvez eu passaria, talvez não, porque faltou muita questão, né? Faltou bastante questão ainda para eu ter respondido. Mas as minhas metas, os meus planos para o futuro, para até o final de 2026, tá? É aprovar no JLPT1, o exame de proficiência do N1. A prova é em dezembro, mas o resultado só sai em janeiro de 2027, então eu não vou conseguir atualizar vocês se eu passei ou não tão cedo. Tá? Provavelmente vai sair vídeo em fevereiro de mim falando isso, do ano que vem. Enquanto isso, eu vou adicionando mais 1000 cards no Anki, então cerca de 8.500 cards. Tá? Então agora eu tô com 7.500, eu vou colocar mais 1000, que é 8.500 cards lá no Anki. Por que tão pouco? Parece pouco, mas se o meu nível de compreensão ele já tá bom, com 7.500, com 8.500, eu acho que vai ser uma coisa que vai melhorar bastante, vai ter grande diferença. Porque o meu foco, querendo ou não, eu não expliquei isso pra vocês, mas eu parei de adicionar cards no Anki, depois de um tempo. Primeiro porque eu tava sem tempo, o número de cards estava muito alto, e eu não tava conseguindo fazer tanto tempo de Anki por dia, então eu queria diminuir para 20 minutos inicialmente. Mas acabou diminuindo para 20, para 15, e eu não voltei a adicionar cards, é algo que eu preciso, inclusive, voltar. E também tinham vários cards que eu tava travado, porque eu não deixo cards suspensos. Então, o Anki ele tem um mecanismo que quando você erra o card muitas vezes, ele fica suspenso e ele some, ele não aparece mais para você. Eu tirei essa função porque eu gosto de revisar esses cards até eu conseguir lembrá-los, para não ter problemas com eles depois. Só que isso acabou me atrapalhando porque eu não consigo adicionar novos cards e esses cards não somem os cards que eu fico travado. Eu travo neles, eu faço eles 10, 15, 20 vezes, 30 vezes. Ou seja, 30 dias, né, fazendo o mesmo card. Mas para mim tudo bem, é algo que eu até prefiro. Eu vou ganhando vocabulário na leitura de qualquer forma, não parei de ler, não parei de usar o Yomitan, que é algo que está aumentando o meu vocabulário passivamente e ativamente também, só não estou fazendo tanto revisão espaçada quanto eu estava fazendo antes. E é isso, tá? Obrigado por assistir até aqui, eu espero ter ajudado em algo. Sigam-me para acompanhar os próximos vídeos e curta também o vídeo para o algoritmo entregar para mais pessoas e comente o que você achou. Caso você queira uma proximidade maior comigo, o link da comunidade está na descrição nos comentários. Tá? E até a próxima.